Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja convosco, com todos nós nesse dia. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que está aqui no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Nos versículos anteriores, Jesus se levanta e lava os pés dos discípulos, e tem uma conversa com Pedro acerca do porquê lavou os pés dele e como Pedro tinha parte com Jesus porque Jesus tinha lavado os pés dele. E a partir do versículo 12 ele começa a explicar o que ele tinha feito para os discípulos. E diz assim a Bíblia: depois de ter lavado-lhes os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meus irmãos, nós vemos aqui que na última oportunidade que Jesus estava tendo com os discípulos, esse provavelmente foi o último jantar que eles tiveram, a última vez que eles se reuniram ao redor de uma mesa para conversar. Jesus passa a informação talvez mais importante, o ensino talvez mais importante que os discípulos poderiam ter. Ele fala sobre como ele é o mestre, como ele é realmente o Senhor, que os discípulos o chamavam. Mas qual é a ideia de mestre que existe no reino de Deus? Qual é a ideia de Senhor que Deus espera, que Deus tem de nós? Ou para nós? Veja que no mundo, se você quer ser um mestre ou Senhor, provavelmente o sentimento que existe é o de ser servido e não o de servir. Mas Jesus está nos ensinando aqui que no reino de Deus é o contrário. Se você é o Senhor e mestre, então você deve servir. E Jesus fala, olha, um não é maior que o outro. Nem o mestre é maior que os discípulos. Nem quem enviou é maior que os enviados. O espírito do reino de Deus, é um espírito de servir. É um espírito de servidão. Não é um espírito de ser servido. Esse é o exemplo que Deus nos dá. Deus ama o mundo de tal maneira que ele serve o mundo com o seu Filho. Ele serve o mundo com Jesus. Então, o que Deus nos pede, através do exemplo que Jesus nos dá, é que nós sirvamos uns aos outros. Que a nossa motivação seja sempre o servir e não uma outra coisa. Portanto, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos realizar durante um dia, durante a nossa vida, tem que ter como motivação, se nós quisermos alinhar ela à motivação correta que Jesus nos ensina, tem que ser com a motivação de servir o próximo. Se você vai trabalhar, trabalhe para servir o próximo como motivação principal. Se você vai orar, ore para que alguém seja servido. Se você vai cantar, cante para que alguém seja servido. Se você vai adorar, adore para que isso demonstre um ato de serviço. Se você fizer alguma coisa que parece certo, mas com motivação errada, e essa motivação errada seja qualquer outra a não ser servir, essa motivação não é servir, então isso não é feito conforme os ensinamentos de Jesus. Portanto, hoje eu quero encorajar você a fazer essa análise do porquê que você tem feito as coisas, qual motivação você tem feito as coisas, se realmente a sua motivação tem sido a motivação que Jesus nos ensinou, uma motivação de serviço, uma motivação alinhada ao reino de Deus. Para que nós corrijamos as nossas motivações, é necessário que nós façamos essa análise. Veja, meus irmãos, que uma oração, um ato que parece aos olhos dos outros algo bom, ela pode ser feita com a motivação errada. Uma motivação egocêntrica, uma motivação egoísta, e isso torna
a nossa ação perante Deus inválida. A nossa ação perante Deus, essa nossa oferta, essa nossa oração, que é no fundo uma oferta, provavelmente não vai ser aceita por Deus. Então eu quero te incentivar hoje, te encorajar a fazer uma análise do porquê e das motivações que você tem tido para fazer as coisas e alinhar essas motivações com a motivação que foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que a motivação do nosso coração seja sempre servir, que toda palavra que nós falarmos, toda atitude que nós fizermos tenha como objetivo servir ao próximo, servir a Deus, abençoar as pessoas, e que nós nos livremos de toda motivação egocêntrica, de todo o espírito egoísta que a nossa carne geralmente carrega. É uma luta contra nós mesmos, porque existe dentro de nós algo que nos leva a nos exaltar e não servir ao próximo. Nós queremos, no fundo, olhar para o nosso umbigo e servir a nós mesmos. Mas Jesus nos chama para servir ao próximo, tirar os olhos do nosso umbigo e olhar para o próximo. Que assim seja na sua vida. Essa é o nosso objetivo de vida, servir o próximo. E eu oro para que isso seja algo real, isso seja algo presente na sua e na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu ensinamento. O Senhor faz de nós pessoas servas, como o Senhor nos ensinou. Discípulos que seguem o Mestre e que nós sirvamos os outros. Discípulos que servem ao próximo verdadeiramente, como o Senhor nos ensinou. Que nós possamos aprender de Ti, Senhor, que é humilde e que, sendo o Senhor, serve ao próximo. Que nós possamos ter isso como exemplo de vida e fazer tudo com o objetivo de servir, seja o trabalhar, seja o orar, seja o adorar, seja o pregar, ou seja qualquer outra coisa, que o nosso objetivo seja sempre servir. Pai, que assim seja em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.